Quinto sinal marcou 8 horas da manhã em ponto. Começa aqui o Jornal da Bandeirantes. Gente, a Justiça Federal suspendeu a distribuição de 74 mil doses da vacina de Oxford em Manaus. É mais uma vez uma paralisação no programa de vacinação brasileiro. Como nós temos dito aqui na Rádio Bandeirantes, desde o início dessa pandemia, a vacina é o melhor imunizante para cuidar da saúde das pessoas, para trazer mais tranquilidade, evitar internações, evitar complicações, evitar mortes por conta do terrível doença, desse vírus, né, que nos assola desde o ano passado, e tem também um efeito imediato, um efeito secundário na nossa economia. Ontem, autoridades do alto escalão do governo federal vieram a público, né, para mostrar mais comprometimento com essa questão da vacina, para mostrar a importância desse investimento e também apresentar, né, para os empresários, para toda a população brasileira, que o Brasil está, sim, investindo no programa de vacinação. Porque, além de cuidar da saúde das pessoas, que sem sombra de dúvida isso é o mais importante, também temos como política econômica a vacina, que é o melhor remédio para o momento para salvar nossa economia, para fazer com que o Brasil consiga voltar a crescer de uma forma mais rápida num curto prazo. Agora, a justiça precisa cooperar. A justiça precisa entender o momento que estamos vivendo, né? Não é razoável que se suspenda a entrega de vacinas, a vacinação da população brasileira, ainda que tenhamos problemas com esse programa de vacinação. E os exemplos têm sido trazidos aqui, não estão sendo abafados, muito pelo contrário, estão sendo apurados e apresentados com a transparência que o caso merece para a população brasileira. É filha de político, é namorada de político, é gente ligada aí a empresário forte de setores da educação lá de Manaus, que conseguiu furar a fila da vacinação. Repetindo, Programa de Vacinação Brasileiro, coordenação nacional do Ministério da Saúde, visa priorizar profissionais da saúde que estejam na linha de frente. Esses precisam ser os primeiros a serem vacinados. E por quê? Porque foram sorteados para isso? Não, porque estão em contato com o vírus de uma maneira muito mais frequente do que o restante da população. Estão em atendimento nos hospitais, onde há uma grande circulação de vírus, né? Os doentes, aqueles que desenvolvem as formas mais graves dos sintomas do coronavírus, vão parar nas UTIs, vão parar nos quartos, vão parar nos corredores dos hospitais. Por isso, é preciso garantir a imunização primeiro para esses profissionais que são verdadeiros heróis, que estão na linha de frente dessa guerra, nessa batalha contra o coronavírus. Depois, vem os idosos, grupos de risco, aqueles que mais sofreram os efeitos do coronavírus na média que foi tirada dos protocolos médicos da população brasileira. E aí, nós vamos ter na sequência, então, adultos e outros profissionais também sendo chamados nesta campanha de vacinação. O que a justiça não pode fazer é interromper esse processo, né? É parar aquilo que foi uma luta para conseguirmos começar o projeto de vacinação, de imunização dos brasileiros. Interromper esse ciclo, né, é colocar um empecilho no fim dessa pandemia, é colocar uma pedra nesse caminho tão difícil que nós estamos percorrendo desde o ano passado. Imprudência, negligência, qual é a palavra que podemos escolher aqui, né, para classificar a atitude, né, de um magistrado que toma uma decisão como essa? Há caminhos para você fazer a investigação, punir aqueles que estão furando a fila, sem deixar que a vacinação transcorra normalmente, né? Sem impor ali uma condição, uma fiscalização maior sobre aqueles que serão vacinados. É claro que há mecanismos para isso, o mundo inteiro está debruçado, exemplos estão aí colocados em todo o mundo para que nós possamos seguir com esse programa de vacinação sem interrupções, sem uma judicialização no meio da pandemia. A judicialização da saúde já é um tema recorrente há muito tempo nesse país e agora nós temos a judicialização da vacina, né? E essa suspensão
que acontece hoje, né, que vai acontecer hoje e amanhã, só vai ser retomada provavelmente na sexta-feira, porque haverá recurso, aí esse recurso tem que ser analisado e a gente sabe como é que acontece isso, porque num passado recente tivemos uma decisão judicial muito semelhante, né? Um prejuízo sem dúvida para o Brasil, incalculável eu diria, essa paralisação determinada pela justiça, sem nenhum tipo de base, né, que possa justificar uma decisão tão drástica como essa. Claro que há exemplos aí que estão sendo apresentados, mas não é algo generalizado, não é algo que justifique uma decisão dessa magnitude no momento de vencermos a pandemia. Cláudio Humberto está conosco, direto de Brasília, capital federal, vai trazer o seu destaque também aqui na abertura do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho tem entrevista importante aqui no Jornal Gente, hein, Cláudio? Pois é, entrevista importante. Muito bom dia, Pedro Campos, muito bom dia, ouvintes, bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Eu queria falar rapidamente sobre essa questão aí da decisão da juíza federal lá de Manaus, né, que determinou a suspensão da distribuição de vacinas. Você estava perguntando aí qual seria a palavra adequada para definir essa decisão. Eu acho que há diversas, né? Absurda, com toda certeza, é a expressão mais adequada a esse caso, né? É uma decisão abusiva, é uma decisão de uma demonstração excessiva e desnecessária de poder, né? Se você for verificar a decisão, ela foi tomada para atender a um grupo de repartições, né, de funcionários públicos, que são os integrantes dos Ministérios Públicos do Estado do Amazonas, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. O que é o Ministério Público do Trabalho está fazendo nessa história, né? O Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, defensorias públicas da União e do Estado e também do município. Olha, é uma conspiração, né, de gente querendo holofote dessa questão e vai lá para a juíza, pressiona, entram com a ação e a juíza concede, simplesmente suspendendo a vacinação. E estamos falando do estado do Amazonas, minha gente, que é certamente o pedaço de mundo que mais sofre com a questão do avanço da Covid. É lá onde as pessoas mais morrem. É no Amazonas onde as pessoas sofrem pela dificuldade logística de fazer qualquer coisa chegar lá. A gente tem acompanhado a dificuldade de todo mundo, né? Não só dos governos, mas dos doadores privados, né? Das empresas, etc., para fazer chegar socorro ao Amazonas. É tudo muito difícil. Aí tem lá um grupo de servidor público que se junta, uma conspiração do mal, e arranca da juíza federal uma decisão escandalosamente absurda. É um escândalo isso. Os amazonenses estão em pleno caos, com os hospitais há várias semanas em colapso total, falta de leitos, falta de oxigênio, as pessoas precisando desesperadamente de vacina, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. E aí vem a juíza e manda suspender. Suspende tudo, porque aí, para apurar, tem que fazer a lista, tem que não sei o quê. Olha, é o seguinte, se há e houve irregularidades, gente furando fila no Amazonas, e também isso aconteceu no Brasil inteiro, que se apure com rigor, meta na cadeia quem furou a fila, meta na cadeia quem favoreceu os furas-fila. Agora, não suspendam, pelo amor de Deus, não exerçam abusivamente o poder de requerer e do juiz de conceder decisões absurdas como essa de suspensão da distribuição de vacinas logo no Amazonas. Isso já seria absurdo em qualquer outro lugar do mundo, mas no Amazonas é absolutamente inaceitável que isso tenha acontecido, né? E a gente assiste assim, olha para aqui, para Brasília, tem um órgão aqui enorme, espelhado, uma beleza que se chama Conselho Nacional de Justiça. Onde é que está essa gente? Também só age se for provocada? É disso que nós estamos tratando? Nós vivemos num país, não é, que está enfrentando, como no mundo inteiro, né? Nós estamos enfrentando uma guerra contra a Covid e tem a justiça colocando a polícia em cima do ministro da Saúde, está tirando o general do campo de batalha, ou desviando a atenção do general do campo de batalha por conta de apurar. Meu amigo, depois a gente vê isso, né? E há coisas a serem apuradas que sejam, que há investigações a ser feitas, sejam que se realizem as investigações.
Mas agora, não, espera um pouco, deixa serenar as coisas, deixa que a Covid comece a ceder, que o Programa Nacional de Imunizações cumpra o seu papel. É um país incrível esse, né? Um país que o Brasil definitivamente não é para principiantes. É um país que faz isso, né? Nós temos uma justiça que interfere o tempo todo. O tempo todo, ninguém olha. Qualquer pessoa que demande do Supremo Tribunal Federal, ou num tribunal qualquer, ou num magistrado, ele vai lá e concede, né? É a oportunidade de aparecer, é a oportunidade de holofote. Nós temos no Supremo Tribunal Federal um ministro, que é o ministro Ricardo Lewandowski, que, sabe, toda semana, ou quase até, né, semana, quase diariamente, ele fica querendo ali fazer pose de como se fosse ele, o próprio ministro da Saúde, é como se ele quisesse assumir a função, tomar decisões estratégicas sobre o que fazer no momento de pandemia de distribuição e aplicação de vacina. É um escândalo que a gente isso ainda não tinha sido revisto. Antes da pandemia, nós vimos um longo período aí, durante anos e anos e anos, né, em que assim, tem lá uma obra que é importante, fundamental para a população. A obra está em curso, aí descobre, ou suspeitam que a obra foi superfaturada, tem gente roubando e tal. Em vez de prender os ladrões, não, o que eles fazem? Paralisa a obra. Qual é o resultado disso? 12 mil obras públicas paralisadas no Brasil nos últimos anos. E aí, isso torna ainda mais caro, quer dizer, aquela obra que ficou mais cara por causa do roubo, fica ainda mais cara por causa do abandono. São obras abandonadas. Por que eles fazem isso? Porque eles podem. Podem. Vai lá o cara lá do Ministério Público, pede o embargo da obra, para tudo. E vamos investigar agora. E aí a gente sabe como esse processo é lento, às vezes leva décadas para ser concluído, e a obra lá, paralisada por conta de investigações, as pessoas sonegando-se das comunidades os benefícios daquele investimento, né? E agora, tudo isso, é claro, com base em decisões abusivas, como foi essa adotada pela juíza federal. A juíza federal, vamos dar o nome dela, né? Tem que dar. Se ela quer aparecer, vamos dar o nome dela, né, Cláudio? Se a decisão é para isso? Chama-se Jaíza Frache. Dona Jaíza, que certamente teria grande dificuldade de ser conhecida no país todo, agora sim, agora ganhou os louros aí, os holofotes da Covid-19, com uma decisão absurda. Aquela decisão, aquela coisa que a gente... nas redações a gente sempre brinca, né? Da manchete que as pessoas, da manchete do sujeito que morde o cachorro, né? E aí sim ele vira manchete. É mais ou menos o que está acontecendo em Manaus. É um absurdo essa situação. É isso aí, Cláudio. A gente tem que falar muito sobre a responsabilidade, né, de magistrados, né, que tomam decisões como essa, na medida em que o número de internados voltar a crescer em Manaus, porque não tinha vacina. Porque pessoas poderiam estar imunizadas, estariam livres, né, pelo menos dos sintomas mais graves, né, da doença, e por conta de decisões judiciais que, há quanto tempo, Cláudio Humberto, nós estamos discutindo aqui a chegada de vacina, crítica em governo, crítica em governante, criticamos a demora, os bate-cabeças que há, aí chega a vacina. Todo mundo quer a vacina, a distribuição da vacina é realizada. E aí se para a vacinação no país, né? A gente não tem notícia em nenhum lugar do mundo que houve paralisação da campanha de vacinação. Aliás, as vacinas estão chegando e já são aplicadas e os países estão comprando mais, querem mais, estão em busca de insumos. Temos falado disso diariamente aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Só no Brasil, só no Amazonas, a gente tem uma situação como essa, né? Em nenhum outro lugar do mundo, eu repito aqui, você tem a paralisação do processo de imunização dos cidadãos. São cada vez mais doses chegando, cada vez mais os países atrás de outras vacinas, descobrindo como, né, vacinar sua população de uma maneira mais célere. E aqui não, nós temos vacinas lá paradas, né, um estoque de 74 mil doses parado, lacrado por uma decisão judicial que atrapalha esse programa de imunização. O programa de imunização, ele tem fases, né? E você parando em algum momento, você atrapalha a evolução dessas fases, a celeridade que se almeja para a imunização de grande parte da população brasileira. O Brasil é muito grande, né, Cláudio? O estado do Amazonas também tem muita gente, as dificuldades impostas lá no estado, você mesmo relatava isso aqui nos últimos dias, de se chegar a alguns dos locais aí mais de difícil acesso, né?
Então tem muita coisa para as autoridades se debruçarem, tem muita logística para ter que ficar aturando decisão judicial como essa, né? Que em vez de investigar e punir, porque isso não vai acontecer, viu, Cláudio Humberto? Esses fura-filas aí vão ser agora escrachados aí na imprensa, vem toda essa repercussão social, mas quero ver se a justiça vai investir nas investigações e na punição desses fura-filas. Daqui a pouco tá tudo normal por aí. E o prejuízo que fica é para aquele médico, para aquele enfermeiro, né, para aquele profissional da saúde que poderia tomar essa vacina, que está lá na linha de frente com o hospital lotado sem oxigênio em Manaus e não tem a oportunidade de tomar a vacina, apesar da vacina estar trancada ali na sala do lado por causa de uma decisão judicial. Bom, são 8 horas e 15 minutos, você participa com a gente aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, manda a sua mensagem, manda o seu comentário. Daqui a pouquinho tem entrevista exclusiva na Rádio Bandeirantes com o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, para falarmos de vacina, de economia, falarmos de política internacional, tudo que interessa ao Brasil. Você não perde por esperar, Pedro, aqui na Rádio Bandeirantes. Fala, Cláudio. Assim, eu vi até entrevista na Band News TV de uma especialista dizendo que o servidor público que contribuir para o fura-fila está sujeito à punição máxima de demissão a bem do serviço público. Olha, o presidente da Associação Nacional de Desembargadores, ele tem outro entendimento, viu? Ele, inclusive, considera que o fura-fila comete diversos crimes, inclusive corrupção ativa, corrupção passiva e portanto, está sujeito a penas de prisão que acumuladas podem chegar a 12 anos de cadeia. Essa é a advertência do desembargador presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. Ele também disse que o agente público, aquela autoridade que contribui para isso, que facilitar de alguma maneira o fura-fila, ele está sujeito à perda de mandato e também à inelegibilidade por vários anos. Ato de improbidade, exatamente. Ato de improbidade. Então, enfim, não é uma coisa que as pessoas podem, assim, escaparão, porque no Brasil todo mundo, né, escapa. Mas se a justiça quiser cumprir a lei, cumprir o seu papel, tem como atribuir ou sapecar aí uma punição severa para os furas-fila e também para aqueles que contribuíram para isso. O presidente da associação da Andes, né, que é a Associação Nacional dos Desembargadores, é o doutor Marcelo Bourraten, que também é desembargador, é claro. Exatamente. Tem muito crime aí, viu, Cláudio? Se você for analisar dos dois lados, aquele que cede a vacina, né, com a intenção, claro, né, de furar a fila, aquele que sabe que está furando a fila e tem conhecimento, que de alguma forma também faz algum tipo de negociata para obter a vacina. Então, são várias situações, mas abuso de autoridade, concussão, condescendência criminosa, corrupção passiva privilegiada, prevaricação, corrupção ativa, peculato, como você disse, crime de responsabilidade, né, de prefeitos aí que estão envolvidos nisso também, dano qualificado, tem receptação, falsificação, tem, bom, além dos crimes dos capítulos aí da vigilância sanitária, de medida sanitária preventiva, infração nessa modalidade, tem muita coisa, crime contra a fé pública, dá para enquadrar bem, como você disse aí, dá para dar uma boa pena para esse sujeito. Agora isso aí não fica esperando muito não, viu, Cláudio? A justiça atua mais nessa área aí, né, de suspender vacinação, atrapalhar a vida de governantes muitas vezes. Na área dos holofotes. Na área dos holofotes. E depois todo mundo esquece, os furas-filas ficam aí pro canto e a gente acaba, né, ultrapassando esse período e fica apenas a crítica aqui no nosso microfone. Bom... Agora, Pedro, fala. Quando for a ocasião adequada, você me chama para tratar desse assunto, que é uma pesquisa surpreendente para muita gente do Instituto Paraná Pesquisa, que é parceiro do Grupo Bandeirantes de Comunicação, sobre a quem, afinal de contas, a população brasileira atribui o início da vacinação ou a vacinação que está em curso. Olha, vai ter uma surpresa aí sobretudo em relação àqueles políticos que ficam querendo se atribuir os louros da vacinação no Brasil. Daqui a pouco a gente vai tratar desse assunto. É isso aí. Já aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, 8h19.